Olá, gente. A gente vai fazer uma introdução ao After e a gente vai usar o Illustrator como início do processo. A vantagem de trabalhar nesse método é que o Illustrator possibilita e facilita um trabalho gráfico até bastante complexo. É um software comum no trabalho do designer. Então, em geral, a pessoa que pretende aprender After muitas vezes já sabe o Illustrator. O designer, em geral, trabalha bastante com esse software. E o planejamento gráfico é bastante importante no processo de motion graphics, porque sem ele você não tem um impacto visual tão bacana, você não tem um planejamento de como vai ser o resultado daquele trabalho. O resultado visual, leitura, conteúdo, alinhamento, forma, tipografia, etc. e tal. Então, a ferramenta principal que a gente deve usar nesse momento são as camadas. Eu já dividi aqui os objetos em camadas e nomeei elas, fazendo duplo clique sobre a camada. É possível fazer renomear as camadas. Para projetos com muitos objetos que se movem, por exemplo, se eu for separar essas letrinhas, passa a ser bem importante de nomear. Nesse caso eu vou fazer só esse objeto bem simples acontecendo aqui, tá? Uma coisa legal, eu já criei um novo documento com perfil de filme e vídeo Full HD, tá? Porque eu quero que meu resultado final seja esse. Outra coisa legal, salvar o arquivo. Ele já está salvo. Salvo na versão padrão do Illustrator mesmo. E aí eu venho aqui no After Effects, venho importar. E aí tá aqui. Aí talvez o pulo do gato seja trazer como composição, manter tamanhos de camada. Importar. Aí a gente vê que o arquivo está aqui. Essa é a área de projeto do After Effects. Os arquivos importados ficam aqui. É importante dizer, as camadas estão aqui. É importante dizer que se a gente alterar alguma coisa e salvar o arquivo aqui, por exemplo, se eu fizer isso daqui e der um Ctrl S, aqui também acontece, e ele vai ficando talvez um pouco confuso. Ele já perdeu exatamente o encaixe. Então, é legal saber disso para não mexer no arquivo de Illustrator depois que ele já foi importado. Tá? Aí, se eu clico aqui 2 vezes, deixa eu recarregar a trave. Tá, recarreguei. Salvei lá, ele atualizou aqui. Dei undo lá, salvei e ele atualizou aqui. Então, a gente repara que aqui abriu uma composição com o nome do arquivo. Ele criou uma composição. Composições são basicamente as animações que a gente vai gerar aqui, o arquivo que gera animações. Tá? Um projeto de After pode ter várias composições e composições dentro de composições.
Então eu posso criar uma outra composição e colocar essa composição dentro. Embora seja uma prática para pessoas mais experientes, usa-se com certa cautela para não engessar o projeto, mas é algo que pode ser bem interessante também em alguns momentos. Enfim, se eu tenho esse cara daqui, aqui embaixo eu tenho a linha do tempo, tá? Ele está com uma duração, veio como padrão uma duração de 1 minuto e meio. Eu vou aqui no menu composição, em configurações da composição, e vou diminuir esse tempo. Vou botar 20 segundos. Em geral, difícil trabalhar com tempo muito longo, principalmente no início, tá? E a gente vai entender que é bacana pensar bem próximo. Aqui eu tenho um zoom para eu olhar com mais clareza o tempo, tá? Porque acaba que a gente trabalha com frames, não com segundos em animação. Então, isso é bem importante. Eu apertando a tecla de mais e de menos, eu também tenho esse zoom. Aqui segue o padrão da Adobe na composição, segue o padrão da Adobe de Ctrl mais e Ctrl menos, ou Command mais e Command menos. E aí a gente pode pensar nas operações básicas. No início, é bem bacana da gente pensar nas operações básicas. Então, a gente pode fazer se a gente abre esse triângulo aqui ao lado, a gente aparece transformar. As operações básicas de transformação são posição, escala, rotação e opacidade, e o ponto de ancoragem. É bem legal pensar sobre o ponto de ancoragem, porque ele muitas vezes é o eixo de movimento. Então é bem importante ter controle sobre ele, tá? Nesse caso, eu vou usar, primeiro, eu quero que apareça a trave, e depois eu vou aparecer com a palavra design. Então, eu posso usar aqui na trave, vou abrir aqui também, a escala para fazer ela aparecer. Já que ela é um retângulo uniforme, eu posso desativar a proporção. E aí, aqui tem um cronômetrozinho, um ícone de cronômetro. Esse ícone no After Effects representa que eu quero movimento nesta função escala, Isso serve para uma série de coisas, para filtros, para efeitos, né? Para uma série de situações. Então, quando eu clico, ele se torna azul e mostra que está animando. Eu vou dar um zoom para enxergar melhor. E vou ver até meio segundo, mais ou menos. Vou afastar esse cara daqui para lá, que ele aparece depois. Isso é uma linha do tempo. Tá? E aí, esse estado daqui, eu apertei de novo aqui para criar esse estado daqui. Esse estado daqui é o estado final. Então, eu venho aqui nesse momento e posso fazer isso daqui. Aqui tá, eu deixo sem. Uma coisa útil também é usar o teclado, tanto para os valores, tá? Quanto aqui nesse caso de posição, escala. Quando eu seleciono aqui, posição é P, escala leva o inglês de scale é S, opacidade é T, de transparência,
e rotação R. Bom, abrindo aqui a gente consegue ver. E a gente já consegue ver a animação que ocorre entre esses dois momentos. Eu posso também querer trazer isso para cá. E aí aqui mexer com a posição. Até aqui ele pode entrar na tela, esse pontinho. Então, aqui eu estou indo com as setas para baixo, estou deslocando o objeto com a seta. E aí ele faz isso daqui. Apertei a barra de espaço. Tá. Aí, uma coisa sobre movimento é que eu tenho, clicando no botão direito aqui, eu tenho uma série de funções sobre esse movimento que eu estou proporcionando. Uma das coisas é eu colocar atenuação. Eu posso colocar aqui, selecionar esse cara, assistente quadro-chave, atenuação para fora e atenuação para dentro. Em inglês é easy in e easy out. A gente repara no deslocamento que tem esses pontinhos. Esses pontinhos representam a posição de cada um deles. E a gente repara que os pontinhos ficaram mais próximos do início e do final. Essa é a função do easy in e do easy out. Essa escala ela está muito lenta, então e eu vou colocar também um easy in e um easy out aqui para dentro, para fora, não, ao contrário, para fora e para dentro. E aí eu vou aparecer com uma dica legal também é mover as coisas usando o shift. Quando com o shift apertado. Quando se faz isso, ele gruda, tem um snap para os keyframes dos outros layers e tal, então facilita esse movimento. Vou fazer só a posição desse cara, e aí vou fazer entrando a partir de cima. Tá? Isso está bastante rápido. Aí tem um detalhe que é o seguinte: se ele vem de cima e ele vem daqui, de cima eu não tenho easing, porque ele vem num movimento contínuo. Mas aqui eu posso colocar para dentro. O movimento fica mais macio com easing. Tá? Então, para finalizar esse arquivo, eu posso... tem duas maneiras de finalizar. A maneira clássica, composição, adicionar a fila de renderização,
e adicionar a fila do Adobe Media Encoder. O Adobe Media Encoder tem a vantagem de você escolher mais profundamente os formatos de arquivo. Usa-se muito MP4 para internet e tal. Então, para gerar esse tipo de arquivo, o Media Encoder é melhor. E eu venho aqui, porque ele não, agora ele inseriu. Eu venho para cá, design, eu vou clicar aqui, vou procurar a pasta onde eu estou trabalhando. Tutorial, salvar. Ele iniciou o outro projeto que estava ali. E aí, o arquivo está feito. É legal falar que, assim, aqui a gente poderia inserir um vídeo de fundo, a gente pode fazer uma série de alterações. Eu vou fazer outros tutoriais com outras funções mais detalhadas, máscara, curva de movimento, outras coisas. Esse serve para a gente brincar com posição, escala e rotação. A rotação, aliás, eu falei pouco dela, ela funciona de uma forma muito parecida, tá? Eu posso até fazer uma coisa só para a gente experimentar a rotação. Eu vou fazer a trave, fazer um giro daqui até aqui, não parece muito tempo, pode ser 180 graus, talvez. E aí eu posso selecionar os dois pontos. E colocar atenuação simples, que ele vai fazer nos dois pontos. Tá? Funciona de uma forma muito semelhante. Ok? Valeu. Então, até a próxima. Valeu.